Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula Babá de Bolso Cheio. É um enorme prazer ter você aqui. Nessa segunda aula, nós vamos explicar qual tipo de babás as famílias estão procurando, quais habilidades e competências você deve desenvolver para se tornar uma babá de bolso cheio. Isso vai te ajudar a conseguir um emprego como babá para trabalhar por tempo integral ou para ganhar uma renda extra. Meu nome é Alexandre Rocha, eu sou diretor da agência Lar Feliz. Na primeira aula, nós falamos sobre oportunidade de trabalho, o perfil das babás, né? A babá que cuida de recém-nascido, a babá da primeira infância, a babá da segunda infância e a babá da terceira infância. Falamos também sobre os tipos de vagas, né? As vagas que são mais comuns no mercado, então a babá parcial, a babá integral, a babá noturna, a babá para dormir, a babá folguista, a babysitter e a babá mesclada. Falamos também sobre as tarefas a serem executadas por cada tipo de babá e também sobre as médias de salário, respeitadas aí as características de cada estado. E o perfil mais adequado para cada tipo de babá, de acordo com a idade e de acordo com a característica de cada babá. Se você não assistiu à primeira aula, a nossa sugestão é que você pare de assistir essa aula agora e vá assistir a aula anterior, porque senão você não vai entender muita coisa do que vai ser explicado aqui nesta aula. E aproveite e acesse os presentes que nós disponibilizamos para você no nosso canal do Telegram, que é o modelo do currículo funcional, direto ao ponto, e a lista dos documentos essenciais para se realizar uma boa entrevista. Se por acaso você não recebeu ou não encontrou o seu presente, verifique no seu e-mail, no spam ou no lixo eletrônico o convite para o nosso canal no Telegram. Se mesmo assim você não encontrar, envie um e-mail para alexandre@agencialarfeliz.com.br com a palavra presente, e nós encaminharemos o link para você. E se liga, este treinamento estará disponível por apenas mais alguns dias, apenas até o fim deste mês. Então corre e assiste a primeira aula caso ainda não a tenha visto. E antes de prosseguirmos, eu gostaria de agradecer os comentários e mensagens que nós recebemos. Né? Agradecer a quantidade de alunos inscritos, nós já estamos nos aproximando das 800 pessoas. Nós trabalhamos com pessoas, mas agora eu estou falando com uma câmera, o que realmente para a gente dá a percepção de quanto esse conteúdo está alcançando e ajudando as pessoas, como vocês, são os comentários que vocês nos mandam. O nosso muito obrigado. Nós recebemos muitas mensagens de agradecimentos, muitos pedidos de ajuda, muitos depoimentos de pessoas que já nos seguem nas redes sociais e muitas dúvidas também. Algumas dúvidas nós vamos criar conteúdos extras para compartilhar com vocês no nosso canal do Telegram. Muitas dessas dúvidas também nós vamos tirar ao vivo no nosso encontro online, na nossa última aula. Veja aqui, inclusive, a data e o horário dessa última aula, e aí você coloca um lembrete para você não perder esse nosso encontro. Né? Só que uma dúvida em especial, eu acho que compensa responder nessa aula, pois é uma dúvida que muitas outras pessoas têm também, que é a dúvida da Franciele. E ela me perguntou o seguinte: mesmo não tendo experiência como babá, eu consigo trabalhar na área? Essa é uma pergunta que ela é muito interessante e muito comum. Então, vamos lá, respondendo de uma forma bem objetiva. Bem, Franciele, o que a gente pode te orientar quanto a isso? Você tem que lembrar que toda profissional a que já trabalha, que já tem experiência, que tem um registro na carteira, um dia ela não tinha essa experiência e alguém deu a ela essa oportunidade. Então, dentro do mercado, as pessoas elas não procuram, nesse caso, para trabalhar com babá, elas não estão procurando uma pessoa que tenha a experiência anterior, mas elas estão procurando uma pessoa que tenha um perfil de comportamento que gere uma segurança, que gere uma perspectiva, que gere um conforto para essa família poder contratar. Então, respondendo à sua pergunta, sim, você mesmo não tendo experiência com babá na carteira, você tem chance de trabalhar como babá. Porque depende muito de como você vai chegar à entrevista, de quais características você vai conseguir realçar durante a entrevista, qual a sua apresentação, qual roupa você vai chegar para essa entrevista, quais os validadores que a gente vai ver ainda na última aula, né? Os geradores de confiança, o que se você fizer gera confiança para a família, né? Como que eu consigo colocar o meu perfil um pouco mais
confiável, como que eu gero um pouco mais de segurança para essa família. Então, quais características, quais documentos que eu posso levar? Mas dentro da nossa experiência, dentro do tempo que a gente trabalha, treinando e indicando profissionais, nós temos candidatas que participaram de cursos que nós ministramos, e que não tinham experiência nenhuma profissional na área, não tinham trabalhado como babá, vieram de outras áreas, como assistente bucal, como professora, como técnica de enfermagem que trabalhava em hospital, como serviços gerais, como primeiro emprego, que nunca havia trabalhado, e que, ao participar do processo seletivo, ao chegar para fazer essa entrevista, já sabendo a roupa, já sabendo as perguntas, os testes, já tendo noção de como colocar o perfil dela, o currículo dela a favor dela, quais as respostas mais adequadas, né? O que gera tranquilidade e segurança para essa família? Pessoas essas que conseguiram as vagas e que desbancaram pessoas que já eram do mercado, que já tinham experiência comprovada na carteira, às vezes há 1 ano, 2 anos, 5 anos, às vezes até há mais tempo, que seriam consideradas aquelas babás experts, né? As que já são babás. E que muitas das vezes, durante a entrevista, elas fazem uma coisa que a gente chama de queimar a entrevista. Então, ao chegar para a entrevista, elas acabam queimando a entrevista, né? Elas falam coisas que não deveriam, elas perguntam coisas que não deveriam, elas relatam coisas que não deveriam, enfim, elas acabam por fazerem coisas que as colocam fora dessa vaga. Então, respondendo à sua pergunta, sim, você mesmo não tendo experiência na carteira, você tem plena possibilidade de trabalhar com babá. Basta que você saiba com que roupa chegar, com que perguntas, com que respostas responder às perguntas que eles irão lhe fazer e apresentar as características que eles buscam no mercado de trabalho. Então, se você passar para eles uma característica que eles estão buscando, com certeza eles vão optar por você. Porque hoje existe uma diferença muito grande, que a gente ainda vai ver na próxima aula, que é a questão do perfil profissional. Então, hoje as pessoas elas contratam pessoas que têm perfil de comportamento adequado ao que elas estão procurando, e não somente a habilidade. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Tá? Então, vamos seguindo aqui com a aula. Bom, e agora vamos à nossa aula. Então, o que as famílias procuram quando elas decidem contratar uma babá? Bem, basicamente, as famílias elas estão buscando contratar uma babá que tem um perfil de comportamento adequado. O que é um perfil de comportamento? A gente vai ver nos próximos 2 slides. Nós vamos ver assim quais são as características, né, que as famílias gostam, quais são as características que elas não gostam, qual o perfil que a pessoa não deve ter e qual o perfil que a pessoa deve apresentar. E aí, em cima disso, vocês vão conseguir descobrir qual características vocês possuem e qual característica que vocês não possuem, para que vocês consigam, então, terem uma melhor capacidade de passar nessa entrevista, terem uma melhor possibilidade de serem aprovadas, que é realmente o nosso objetivo. Então, basicamente, a gente vai ver agora quais características, quais habilidades e quais competências, né, que você deve desenvolver para poder ser uma babá de bolso cheio. Basicamente, o que é uma habilidade? Habilidades são aquelas coisas que você faz bem por natureza. Então, por exemplo, vocês já notaram que tem pessoas que cantam com muita facilidade? Isso é uma habilidade. Quando o ser humano nasce, ele já nasce com um pacote de habilidades inserido nele. Então, é como se fosse ele já vem programado com algumas habilidades. Então, as habilidades, elas são a característica, por exemplo, de ter
uma visão espacial melhor, ou um nível de detalhamento melhor, ou de ser uma pessoa mais afetiva, mais comunicadora, ou de ser uma pessoa com raciocínio mais lógico. Então, essas habilidades são as características que você faz bem por natureza. Então, você vai reparar dentro do seu convívio, dentro das pessoas que você convive, que tem pessoas que, por exemplo, cozinham muito bem sem fazer muito esforço. Tem pessoas que jogam futebol muito bem sem fazer muito esforço. Tem pessoas que cantam muito bem ou que praticam esporte muito bem ou que tocam instrumentos musicais com muita facilidade. Né? Então, isso são as habilidades que a pessoa tem, são as coisas que ela consegue fazer com uma certa facilidade. Então, tem pessoas, por exemplo, igual a gente viu na primeira aula, que tem um perfil mais adequado, mais talhado para cuidar de uma criança menor, porque vai ter um perfil mais moldado para os detalhes, uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais racional. Então, ela tem um raciocínio lógico apurado, ela tem visão de detalhes, ela tem minúcia no executar, então ela pensa para depois fazer com calma, então ela segue manual, ela segue rotina, etc. Nós temos pessoas que têm as habilidades mais voltadas para o dia a dia, mais voltadas para a execução. São pessoas de fácil contato, de riso fácil, pessoas agradáveis, né, que conversam, que fazem amizade com muita facilidade. Essas pessoas, normalmente, elas são mais voltadas para as crianças com um pouco mais de idade, a partir dos 2 anos e meio. Pessoas a partir dos 2 anos e meio para 3 anos. Né? Então, normalmente, essas pessoas elas têm um pouco mais de facilidade para lidar com esse tipo de criança. Então, nós vamos ver um pouquinho mais à frente quais habilidades que a família, por exemplo, ser carinhosa, ser competente, ser dedicado. Então, quais habilidades você terá que desenvolver? Lembrando que existem algumas habilidades que você já possui de série, ou seja, que você já tem ela por natureza, e algumas habilidades que você vai ter que aprender a desenvolver. Nós temos também que aprender o que é competência. O que é competência? Competência são as coisas que nós aprendemos a executar. Ou seja, se eu tenho habilidades, que são as coisas que eu faço bem por natureza, as competências são as coisas que eu aprendo a fazer. Então, ou seja, se eu não sei cozinhar, eu vou aprender a cozinhar, eu estou desenvolvendo uma competência. Se eu não sei falar uma segunda língua, eu aprendo a falar essa segunda língua, eu estou desenvolvendo uma competência. Então, competências são as coisas que nós aprendemos a fazer que vão nos auxiliar nos cuidados ali durante o nosso trabalho. Ou seja, eu desenvolvo habilidades, né? E eu desenvolvo competências. É um pouco confuso, talvez, para entender certinho o que é uma coisa e o que é a outra, mas no decorrer da aula vocês vão conseguir compreender o que exatamente você tem que desenvolver. Mas, basicamente, é assim, habilidade, por exemplo, a pessoa ela tem habilidade de você vai descobrir que a criança ela tem habilidade, por exemplo, com espaço. Então, ela tem noção de espaço, ela não tromba o corpinho, ela sabe aonde, ela encaixa muito bem as peças. Então, ela tem uma visão espacial adequada. Outra criança você vai ver que ela canta com muita facilidade. Outra criança desenha, então ela tem um traço fino. Então, isso são habilidades, são as coisas que ela faz muito bem por natureza. Competências são as coisas que a gente acaba por desenvolver, ou seja, que a gente acaba por aprender o que fazer e como fazer. Então, durante a sua jornada profissional, você vai desenvolvendo as habilidades que você já tem, que você nasceu com elas, e você vai adquirindo novas competências, ou seja, você vai aprendendo a fazer novas coisas. Por exemplo, quando você faz um curso de primeiros socorros, você está desenvolvendo uma competência, uma capacidade de executar uma coisa. Quando você faz um curso, por exemplo, de Chantala, você está desenvolvendo uma outra competência. Quando você faz um curso de prevenção de acidentes, você desenvolve uma outra competência. Quando você faz um curso para tirar a carteira de habilitação, você também está desenvolvendo uma nova competência, né?
e como que isso nos ajuda, o que que as famílias estão procurando. O que que as famílias, quando vêm buscar a agência, o que que a gente notou em todos esses anos que a gente vem trabalhando com gestão de pessoas e com recrutamento e seleção. Basicamente, as pessoas, elas querem contratar pessoas que são fáceis de convívio, pessoas que são agradáveis, pessoas que têm características que nós chamamos, por exemplo, de alinhamento cultural, então pessoas que têm um fit cultural adequado com o delas. Mas, poxa, Alexandre, eu não estou entendendo. Me explica melhor porque está um pouco confuso. Eu não estou compreendendo o que as pessoas estão buscando. Basicamente é assim, por exemplo, se você. Eu não procuro, quando a gente vê a pergunta assim, o que as pessoas estão procurando quando elas querem contratar uma babá? A primeira resposta que vem à mente é o quê? Querem contratar uma boa babá, né? Mas o que é uma boa babá? É aquela pessoa que sabe cuidar da criança, aquela pessoa que sabe brincar com a criança, aquela pessoa que sabe que roupa que ela vai vestir, que ela sabe usar o uniforme, a que sabe se comportar, ou a que é muito disponível. O que é uma boa babá? Mas é uma boa babá para quem, né? Quem que tem esse critério? Quem que estabeleceu essa regra? O que é boa e o que não é boa? Então, como que é possível que eu, candidata, saiba o que a pessoa, o que a família está procurando? Basicamente, assim, indo bem direto ao assunto, as famílias elas buscam pessoas que têm hábitos, que têm comportamentos que ela julga serem compatíveis com o padrão que ela tem de certo e errado, com um bom senso, ou seja, pessoas que têm um bom senso alinhado com o bom senso delas. Alexandre, mas está ficando muito subjetivo, eu não estou conseguindo entender basicamente o que elas buscam e o que não. Como que eu consigo encaixar dentro disso? Entenda assim, é, quando a gente acha que a família busca uma babá que vai cuidar bem da criança, na verdade, essa resposta ela está errada. O que eu, como pai, busco quando eu fui contratar uma babá? Né? Basicamente, eu quero a pessoa que cuide bem da minha filha? Também. Eu quero uma pessoa que saiba dar banho nela corretamente? Também. Eu quero uma pessoa que mantenha ela organizada, sem adoecer, sem passar por nenhum problema, que tenha noção? Também. Só que, basicamente, o que eu quero é uma pessoa que deixe a minha filha feliz, que saiba de uma maneira organizada, de uma maneira é, replicável, de uma maneira programada, desenvolver, ou seja, que ela consiga estimular corretamente, que ela consiga desenvolver, que ela consiga adquirir novos conhecimentos, que ela expanda o vocabulário, que ela aprenda o nome correto das coisas, mas que no final que ela se sinta bem acolhida. Eu quero uma pessoa que cuide bem dela. Eu quero que quando eu a veja, que ela goste daquela babá, ela queira estar com aquela babá, que ela sinta a falta daquela babá, porque aí eu vou ter certeza que a babá é uma boa babá. Então, na verdade, a família ela busca alguém que cuide muito bem daquela criança na ausência da família. E como que eu vou saber o que é cuidar muito bem? É aquela pessoa que segue o cronograma, o roteiro da família. E aí, quando as famílias, por exemplo, há 5 anos, há 10 anos atrás, buscavam contratar, normalmente a pessoa ela olhava o perfil, olhava a carteira, olhava o histórico e falava assim: você já foi babá, você tem 2 anos aqui na casa, você tem mais 3 anos nessa outra casa. Ela olhava o período de experiência que a pessoa tinha para saber que realmente que ela tinha capacidade de cuidar daquela criança, e aí ela a contratava. Então, ela era contratada pelas competências que ela comprovava pela experiência na carteira, e trabalhava e entrava na casa para começar a trabalhar, e normalmente as questões de comportamento faziam com que ela fosse dispensada. O que é o comportamento? É quando a pessoa falta, quando a pessoa atrasa, quando a pessoa ela tem alguma atitude que não é esperada pela família, quando a pessoa trabalha usando o celular. Então, antigamente, o pessoal contratava pela experiência, ou seja, pelas competências que aquela pessoa deveria ter, pela experiência que ela teve,
E durante o período que ela estava trabalhando, normalmente questões relacionadas à questão do comportamento faziam com que ela fosse dispensada. Hoje em dia, essa busca ela se inverteu. Hoje em dia, foi descoberto, né, há alguns anos atrás, que quando eu contrato uma pessoa que tem um comportamento que é mais compatível com o que eu espero, é mais fácil eu treinar a ela o que ela não sabe fazer. Por exemplo, é mais fácil eu desenvolver nela competências que ela não tem do que moldar o comportamento dela. Então, é mais fácil que eu consiga, por exemplo, treinar a babá a brincar, ou treinar a babá a fazer uma papinha, ou treinar a higienizar, do que eu implantar nela comportamentos que ela não tem. Por exemplo, para uma pessoa que não tem um hábito muito detalhado em higiene, por exemplo, ela lava a mamadeira mais ou menos. É muito difícil de desenvolver, de inserir nela esse hábito, essa característica, porque ela não tem esse hábito inserido nela, ela não foi, o senso dela não funciona dessa forma. Então, para uma pessoa que, por exemplo, para ela é normal atrasar, a culpa é do ônibus, a culpa é do trânsito, o empregador que mora muito longe. Então, para essa pessoa, é muito difícil de quebrar essa característica nela e fazer com que ela chegue no horário. Já o inverso é muito mais fácil. Quando eu tenho uma pessoa que ela tem um comportamento adequado ao que o mercado espera, ela tem um comportamento que é compatível com o que o mercado busca, e aí ela não chega atrasada, ela é sempre disponível, ela não falta, etc. É mais fácil eu desenvolver nela essas competências. Então, eu desenvolvo nela aquilo que ela não sabe fazer, aquilo que ela não sabe executar. Então, é mais fácil eu treinar aquilo que ela não sabe fazer do que mudar o senso dela, mudar o que para ela é certo e o que é errado. E aí, por isso que lá atrás, quando eu respondi aquela dúvida da nossa aluna, ela perguntou, mas mesmo eu não tendo experiência, eu consigo trabalhar com babá? Consegue, porque quando a pessoa vai fazer a entrevista, ela vai confirmar se você tem as características, o perfil de comportamento adequado ao que ela está buscando. Então, hoje em dia, as famílias elas não estão mais tão ligadas nas competências que a pessoa comprova através da experiência na carteira de trabalho. Porque muitas das vezes a babá que tem mais tempo de carteira, que já é do mercado, ela vem com muito vício. Então, ela vem com muita coisa que de um tempo para cá foi alterado, foi atualizado. Então, os protocolos eles mudam, né, de tempo em tempo. Então, às vezes a babá de muito tempo ela ficou desatualizada nos protocolos. E hoje as famílias elas não querem contratar pessoas que chegam na casa dela para falar com elas o que elas vão fazer. Elas contratam pessoas que elas vão comandar, que elas vão dizer o que ela vai fazer e que essa profissional ela vai seguir aquela orientação e vai cuidar daquela criança de acordo com a rotina. Então, tem casos, por exemplo, que a babá ela tem que limpar muito bem a casa, o piso, tem que passar álcool no chão, porque a criança vai engatinhar. Tem casas que a criança ela brinca e não tem que passar álcool, não tem que fazer nenhum tipo de limpeza extrema, porque a família acha que quanto mais bactéria ela pegar, maior a proteção ela vai desenvolver mais rápido. E aí a babá profissional ela tem que ter a flexibilidade de saber entender o que a família quer e seguir e executar aquilo que ela está buscando. Porque aí sim ela vai conseguir desenvolver um bom trabalho aos olhos daquela família que a contratou. Então, por exemplo, o que é uma boa babá? É uma pessoa que cuida bem da criança ou das crianças daquela família, seguindo as orientações do empregador. Ou seja, ela é boa de acordo com as características que aquela família passou. Então, não é uma babá que às vezes é boa para uma família, para outra ela pode não ser tão boa. Só que quando ela se torna o que a gente chama de babá profissional no perfil da agência Lar Feliz, ela entende que ela tem que ser muito flexível e que vão ter casas que ela vai fazer de uma forma e que vão ter casas que ela vai fazer de outra forma.
Então, tem casas que a papinha vai ser amassada, tem casas que a papinha vai ser mais pastosa, mais durinha. Tem casas que a carne vai ser picada, vai ser moída 2 vezes, e tem casas que não. Tem casas que ela vai brincar mais, tem casas que a criança vai ser mais organizada. Então, o ser profissional, o ser boa babá é ser boa para aquela família que te contratou. Mas como que eu vou ser uma boa babá durante a entrevista? Porque uma coisa é eu ser boa durante o meu trabalho. Aqui, esse treinamento, ele é voltado para te ajudar a passar na entrevista, né? Então, como que essa informação ela consegue te ajudar? Uma vez que eu sei que a família, o perfil de ser boa ou não depende do empregador, o que que eu tenho que fazer durante a entrevista? Eu tenho que ouvir o que ele me pergunta para eu saber o que eu vou responder. Mas existe uma maioria, existe uma regra que a gente utiliza, que são as características que são mais repetitivas, ou seja, quais são as características que normalmente os empregadores eles vêm buscando a agência, eles vêm procurando, quais as competências e características, quais habilidades que essa babá ela tem que desenvolver. Bom, a primeira coisa, eles procuram pessoas, babás, que brincam muito. Então, aquela criança grande. Então, que senta, que brinca, que interage, que a criança chegou, a criança já corre para a babá porque ela sabe que ela vai ter com quem brincar. Então, aquela babá que brinca, que desenvolve bem a criança. Eles procuram pessoas que são cuidadosas. Então, as pessoas cuidadosas são aquelas pessoas que se preocupam com a criança para que a criança não sofra nenhum acidente. Então, são aquelas pessoas que têm a preocupação, elas têm noção de perigo, elas têm noção de espaço, elas procuram pessoas que são cuidadosas, detalhistas com as crianças, porque ninguém quer ter o filho machucado. A gente quer que a criança brinque, mas a gente não quer que ela volte com o joelho ralado, a gente não quer que ela volte com o galo na testa. Então, aquela pessoa que é cuidadosa. Eles procuram pessoas que possuam curso de babá, curso de pedagogia ou de magistério, ou curso de técnico de enfermagem, ou até mesmo enfermagem superior. Por quê? Essas pessoas elas trazem consigo um conhecimento a mais, elas trazem consigo um conhecimento, uma bagagem adicional. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma babá que fez um curso de babá, ela tem características que, habilidades dela são afloradas, ou seja, ela consegue desenvolver e adquirir novas competências durante o treinamento que ela faz no curso, porque ela vai aprender técnicas de primeiros socorros, técnicas de prevenção de acidentes, ela vai aprender sobre nutrição, sobre desenvolvimento, sobre controle de pirras, de pirraças, etc. Então, a pessoa que trabalha, né, a profissional que já tem um curso de pedagogia, ela tem ali um conhecimento que consegue auxiliar a criança no aprendizado, no desenvolvimento. A que tem curso de magistério vai conseguir brincar e desenvolver muito com essa criança. A que tem um curso técnico de enfermagem, a prevenção de acidentes e primeiros socorros é muito aflorada. Então, ela tem noção também sobre nutrição, né? Eles procuram pessoas que tenham experiência com criança, mas não é que seja aquela experiência, por exemplo, de anos na carteira de trabalho. Então, por exemplo, se você tem filho, você tem experiência com criança. Se você olhou o seu irmão mais novo, você tem experiência com criança. Se você olhou o seu primo, seu sobrinho, você tem experiência com criança. Se você trabalhou como folguista, você tem experiência com criança. Pessoas que têm experiência, que já tiveram contato, não necessariamente experiência de anos comprovada na carteira. Uma coisa importante, quando a pessoa ela olha a carteira e ela vê ali aquele histórico, o que ela busca não é aquele histórico, aquele passado, aquele tempo que ela trabalhou, mas ela quer ter uma confiança maior de que aquela pessoa ela tem capacidade de dar mais certo. E aí, com essa competência desenvolvida, né, com esse histórico, com esse tempo, a tendência é que gere uma segurança, uma tranquilidade um pouco maior para essa família. Mas isso não é uma coisa que é sine qua non, ou seja, se ela não existir, a família consegue fazer com que ela desenvolva isso, né? Ela consegue, por exemplo, contratar uma babá que às vezes não tem essa experiência, por exemplo, eu cuidei do meu irmão
E aí ela já é uma experiência que ela consegue, mas mesmo quando não tem experiência e você tem todas as outras características, você tem cara de ser uma boa babá, você, igual a gente vai aprender na última aula, né, os validadores dos erros mais comuns. Então você é uma pessoa que aparenta ser comprometida, compromissada, que chega no horário, tem uma boa aparência, e uma boa aparência não é ser bonita, é ser bem organizada, que sabe a roupa certa de se vestir, né? Que apresenta os documentos em bom estado. Então, existem validadores que geram confiança na família que vão fazer com que ela passe por cima dessa falta de experiência que elas não têm. Para quem tem essa experiência, é bom porque se além de ter ser cuidadosa, saber brincar, de ter noção, eu tenho experiência, eu sou uma profissional acima da média. Então é muito mais tranquilo, tá certo? Não quer dizer que ter experiência seja ruim. Ter experiência é bom, mas não é uma coisa que impede quem não tem de ter acesso à vaga, né? Até porque essa pessoa, todo mundo um dia foi sem experiência e alguém deu aquela primeira oportunidade para a pessoa. Então, as pessoas que têm experiência, aquela babá que tem disponibilidade, ou seja, aquela babá que ela tem disponibilidade para poder trabalhar, para poder, às vezes, passar um pouco do horário, aquela pessoa que tem disponibilidade para poder, às vezes, pernoitar uma noite, um dia que a pessoa precisar, ou para ir no final de semana, num dia de um aniversário. Então, eles valorizam muito a disponibilidade. Aquela babá que é reservada, aquela pessoa que ela é discreta, aquela pessoa que não é espalhafatosa, que não fala muito, aquela pessoa que ela entende que a boa profissional ela é cega, muda e surda, né? Então, ou seja, eu não repito o que eu escuto, eu não comento o que eu vejo, né? Eu não repito o que me contaram lá embaixo. Então, ou seja, a conversa vem, bate em mim e para, ela não bate e segue. Então, se eu vou ao parquinho, se eu vou brincar, eu não trago comigo a fofoca lá de baixo e passo para minha empregadora. Então, mesmo que me perguntem, eu não conto porque eu sou discreto, eu sou reservado. Eu mantenho uma separação entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Então, eu não misturo as estações. Eu entendo que quando às vezes me fazem uma pergunta, por exemplo, como é que foi o final de semana? É uma pergunta de cortesia, é uma pergunta por educação. Não é para eu realmente contar como foi o meu final de semana, não é para eu misturar as estações, porque é, relacionamento profissional, aonde uma parte paga e a outra recebe salário, não é um relacionamento pessoal. Então, com o passar do tempo, esse relacionamento profissional ele acaba pegando áreas de pessoalidade, né? Ele perde aquele respaldo, aquela preocupação. E aí, quanto mais pessoas esse relacionamento fica, mais perto de perder o emprego a pessoa está, porque ela perde o filtro. Então, ela fala o que ela acha que deve falar, sem lembrar que ali é um relacionamento profissional. Então, ali é um lugar onde uma pessoa paga e a outra recebe. E aí, esse relacionamento, ele quase nunca ele vai ser pessoal, né? Ele tem que, quanto mais tempo ele permanecer no campo do profissionalismo, aonde eu paro, penso para depois responder, maior a chance eu tenho de permanecer por mais tempo. Então, os empregadores eles procuram pessoas que são reservadas, que têm essa noção, né? Eles procuram também uma pessoa com boa atenção, ou seja, que tem atenção aos detalhes, que tem boa memória. Eles procuram uma pessoa que seja paciente, que tem paciência com a criança. A criança realmente ela tem um ritmo mais lento. Então eles procuram alguém que tenha a capacidade de se pôr no lugar do outro, ou seja, de ter empatia pela criança, de saber que ela é mais lenta, então que ela tem que ter paciência, que ela não aprende, que ela não entende com a mesma rapidez, que às vezes o xixi vai escapar, que às vezes ela vai vomitar em algum lugar, às vezes o cocô vai escapar, né? Então que isso é normal. Procuram pessoas que têm a noção de prevenção de acidentes, porque ninguém quer contratar, ninguém quer ter uma babá que o filho esteja machucado ao final, né? E eu tenho que ter essa noção, eu tenho que ter a minha visão treinada para ver o perigo.
Então, essa competência, ela tem que ser desenvolvida, eu tenho que treinar, e quanto mais eu treino, mais perigo eu vejo, né? E são perigos de queda, de queimadura, de afogamento, de perfuração, de contusão, de batida, de fratura, né? De cortes, de queimadura por temperatura, por sol, de erro de medicação, de falta de hidratação. Então, a prevenção de acidentes ela vem por uma série de fatores. Então, nós temos que treinar o nosso olhar para ver o perigo. Quanto mais eu treino, mais noção eu tenho, mais acidentes eu previno, né? Então, mais seguro a família se sente, porque você vai ter uma noção maior, você vai ser uma boa profissional. Eles procuram pessoas que tenham um conhecimento básico sobre nutrição infantil. Então, às vezes, a criança ela tem um paladar onde ela rejeita muitos alimentos, então você tem que ter noção de quais alimentos combinar com qual, você tem que ter noção de como fazer uma papinha que fique com o gosto palatável para a criança, tem que saber temperar essa papinha sem usar sal, usando pouquíssimo sal, mas de forma que fique com um gosto agradável para a criança. Você tem que saber como inserir novos alimentos para essa criança, né? Como inserir frutas, papinhas, etc., como colocar couve, todos os legumes, os vegetais, a própria proteína. Então, você tem que ter uma noção básica, pelo menos, de variação, né? Que a criança ela tem que comer o ovinho, a proteína da carne, do franguinho. Então, toda essa noção ela vem dentro da competência quando você desenvolve a noção sobre nutrição infantil. Eles querem uma pessoa que também tenha noção de saber quando desfraldar, quando desmamar, quando tirar a chupeta da criança, qual o momento exato, né? Quando que eu tenho que tirar, quando que ela está pronta para poder dar esse próximo passo, o que fazer quando escapa, se eu tiro a fralda da manhã ou da noite primeiro, né? Qual a idade, quando que eu faço, como que eu faço essa transição. Então, eles querem uma babá que tenha essa noção. Eles querem uma babá que ama o que faz, que não trabalha por dinheiro, uma babá que seja carinhosa com a criança, uma babá que seja dedicada, ou seja, quando eu estou com a criança, ela é o meu item mais principal. Eu estou sempre por ela e acompanhando ela. Então, eu não vou ficar conversando com as outras babás em volta, eu vou ficar sempre focado naquela criança. Uma babá que seja proativa, ou seja, não precisa ficar falando com ela o que ela tem que fazer, ela já pega, vê e faz, né? Ela já tem noção, então ela sabe, por exemplo, que ela, ao ir embora, se a criança ainda não jantou, ela já tem que deixar a jantinha pronta, que antecipa, às vezes, a papinha do final de semana, que deixa o suquinho pronto. Então, aquela babá que ela é proativa, ela se ativa de maneira autônoma, ela não precisa ficar falando e pedindo, assim, ô fulana, a roupinha que sujou de comida, você tem que colocar no balde com água, você tem que tirar a sujeirinha na hora, porque senão mancha. Então, aquela babá que já sabe o que tem que fazer, que já pega e faz. Eles procuram uma babá que seja prestativa, ou seja, que possa ajudar. Muitas das vezes, trabalhar na casa de uma pessoa, você vai ter que assumir tarefas que não são suas, né? Aquela pessoa que não liga, às vezes, de ajudar, de talvez carregar uma sacola, de ir no supermercado, ou de buscar alguma coisa em algum lugar. Aquela pessoa que é prestativa, que ela está ali para servir, ela está ali para ajudar. Eles procuram babás que tenham treinamento para cuidar de recém-nascido. Aí o recém-nascido, normalmente, você tem que ter um bom treinamento ou uma boa experiência, né, para cuidar de RN. A gente viu na aula anterior que o recém-nascido é onde a babá ela tem o maior salário, porque é onde a característica ela é mais afunilada, ou seja, a demanda para essa babá é uma demanda que você tem uma oferta menor de mão de obra, né? Então o salário é maior porque o perfil para trabalhar com recém-nascido é um perfil que poucas pessoas possuem, porque é uma habilidade que ela tem que desenvolver, ela tem que ter uma habilidade natural para cuidar da criança e tem que desenvolver competências que aflorem essa habilidade, né? De ser muito cuidadosa, atenciosa, cautelosa com essa criança. Eles gostam de pessoas que possuem a técnica da massagem Chantala.
Então, você possuir um curso de Chantal é muito bom, porque se eu vou cuidar de um recém-nascido e eu tenho um curso de Chantal, eu consigo ajudar essa criança a ter uma noite de sono melhor, a ter um desenvolvimento mais tranquilo, a não ter cólica, né, ou a diminuir essas cólicas. Então, a criança ela desenvolve muito melhor. Então, as mães elas já conhecem os resultados da Chantal, e então você possuir um curso de Chantal ou conhecimento da Chantal ajuda bastante. Eles procuram pessoas que saibam estimular corretamente a criança, ou seja, quais estímulos, como que eu faço essa criança desenvolver o psicomotor, como que eu faço ela desenvolver o emocional dela, como que eu faço ela crescer, né, pelos 3 pilares, que é o desenvolvimento corporal, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento emocional, né, que tenham noção de quais estímulos ajuda cada um desses desenvolvimentos. Elas procuram pessoas que tenham técnicas de primeiros socorros, porque eu não quero que aconteça nenhum acidente, mas se acontecer, eu não quero uma pessoa que trava, uma pessoa que para e que não sabe o que fazer. Então, eles querem contratar pessoas que já tenham treinamento em primeiros socorros ou que tenham noções, né, em como agir quando acontecer algum acidente, né? E que previna, mas que se porventura acontecer, que saiba agir, que tenha proatividade, que saiba o que executar, porque o primeiro socorro ele pode salvar uma vida. Então, dependendo do que acontecer, aquele primeiro atendimento ali ele é preponderante para reduzir às vezes o agravamento de alguma lesão e muitas das vezes salva a vida. Por exemplo, a criança engasga, saber desengasgar corretamente é um diferencial assim gigantesco, né? Então, quando você chega na entrevista, você fala que você tem curso de recém-nascido, ou curso de Chantala, ou curso de primeiros socorros, ou um treinamento de prevenção de acidentes, ou qualquer tipo de característica assim, ajuda muito, porque a família fica muito mais confortável de contratar pessoas que tenham um bom repertório de brincadeiras, ou seja, porque quando eu vou brincar, a brincadeira ela não é uma brincadeira que é simplesmente brincar por brincar. Eu não posso brincar de boneco o tempo todo. A brincadeira ela tem uma segunda intenção. Então, quando você brinca, essa brincadeira ela tem um fundo pedagógico. Por exemplo, quando eu brinco de quebra-cabeça ou de juntar os pares, né? Que você vira jogo da memória. Ali eu estou desenvolvendo, eu estou treinando uma parte do cérebro daquela criança que é para desenvolver a memória visual dela. Quando a gente brinca de música, de cantar, de fazer um show, você está desenvolvendo o lado musical daquela criança. Quando ela colore, ela pinta. Então, cada tipo de brincadeira tem um porquê. Existe uma quantidade específica de cada tipo de brincadeira que você tem que estimular essa criança corretamente, né, durante essas brincadeiras. Então, todas as brincadeiras elas têm um fundo educacional para desenvolver corretamente aquela criança, desenvolver nela uma habilidade e principalmente descobrir qual habilidade nata que ela tem. Então, tem criança que desenha, ela brinca, ela colore, ela ajuda a fazer uma comida, ela conhece os gostos, os cheiros, ela sente o vento, ela sente o sol na pele. Então, você vai desenvolvendo essa criança. Então, existe o desenvolvimento correto. Então, as famílias elas buscam também quem tem essa noção, quem consegue desenvolver a criança corretamente. E para quem tem um bom repertório, né, de brincadeiras, porque através das brincadeiras eu consigo desenvolvê-la brincando. E sabe o tempo médio que a criança tem que brincar com cada coisa, porque existe um tempo de concentração. Então, depois de um certo tempo, a concentração dessa criança cai e aí ela se sente entediada, ela não quer mais brincar, né? Elas procuram, as famílias procuram a babá que tem uma boa postura profissional e comportamental, igual a gente estava explicando, igual eu estava explicando um pouco antes, que saiba qual postura que ela vai ter dentro da casa, que saiba usar os talheres corretamente, que saiba se comportar bem num restaurante, que roupa vestir quando ela for num casamento, acompanhando a família, ou num aniversário, ou num restaurante para almoçar, ou se ela viajar para a praia ou para um parque de diversão, para a Disney. Então, que ela saiba como se comportar, ela saiba quando ela pode atender o celular ou não, ela saiba o que fazer,
quando corrigir a criança ou não, ela tenha noção de quando ela deixa a criança com os pais e sai do recinto e quando ela não deixa com os pais e permanece no recinto. Então, essa questão de postura profissional, de comportamento, ela tem um peso muito grande, porque é isso que vai fazer com que você seja vista como uma boa babá ou não. Só que o segredo, que é o segredo assim, preponderante para você passar na entrevista é o quê? Durante a entrevista, a família ela não consegue ter noção se você é cuidadosa ou não. Ela não consegue ter noção se você é disponível ou não. Ela consegue te perguntar e você vai responder se tem essa disponibilidade para dormir ou não. Ela consegue ter uma percepção se você é reservado ou não, se você é aquela pessoa livre aberto, né? Ou se você é uma pessoa mais reservada um pouco. Mas ela não consegue saber se você tem boa atenção. Ela pode ter uma leve percepção se você é paciente ou não. Mas a maioria das coisas que ela vai avaliar é o seu comportamento, o seu perfil de comportamento e a sua postura profissional durante a entrevista. Então, é isso que ela vai buscar. Então, ela vai olhar para você e vai ter uma percepção. Falei assim, será que essa pessoa ela tem um comportamento que eu estou procurando? Será que ela tem as características que eu estou buscando? Ela me inspira confiança? Ela me gerou a tranquilidade para poder contratá-la? Porque eu não sei se você sabe, eu acredito que não. Mas a cada 10 entrevistas que são feitas, apenas 3 pessoas conferem referência. Não em agência, tá? Em agência, as referências são 100% checadas. Agências, referências são 100% checadas, as características. A agência faz um recrutamento que é o chamado recrutamento profissional. Então, a gente faz uma leitura corporal da pessoa, a gente faz uma leitura, às vezes, pela grafologia, pela letra da pessoa, a gente faz uma leitura de característica, então a gente consegue antecipar, principalmente os analistas, né, que são analistas comportamentais, então pelo comportamento que a pessoa apresenta, a gente já sabe como que é o mindset dela, como que é o jeito dela de pensar. Então, pelas perguntas que ela faz, pelas respostas que ela dá, a gente consegue entender e equiparar ela com um perfil já conhecido. Então, para o analista comportamental, isso é muito fácil de fazer. Mas, normalmente, vocês fazem entrevistas com pessoas que são consideradas leigas, né? Que é aquela pessoa que não vive de fazer entrevista, ela tem outra profissão. Advogados, médicos, dentistas, administradores, donos de empresas, funcionários públicos, etc. E aí essa pessoa, ela faz a entrevista, só que ela olha o lado comportamental. Então ela olha a característica, a educação, a disponibilidade ali durante a entrevista. Então vocês vão aprender na última aula, né, que é como passar na entrevista de seleção, quais são os erros fatais, né, durante a entrevista e como você consegue contornar e fazer passar uma boa impressão. Mas essas pessoas, essas leigas, né, que fazem as entrevistas, elas não têm um método de fazer um processo seletivo, né, igual a agência tem. Então, a cada 10 entrevistas que elas fazem, apenas 3 delas vão checar referência. As outras 7 fazem entrevista, conversam com a pessoa, olham, tiram as percepções delas e a contrata ao final da entrevista. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu quase consegui uma vaga. Não fosse a outra candidata, eu tinha conseguido a vaga. Olha, eu tenho um segredo para te contar. Não foi a outra candidata que te tirou essa vaga, não. Foi você que perdeu essa vaga. Porque quando a funcionária, a candidata, ela é muito boa dentro da percepção do empregador, ele faz a entrevista, ele conversa, ele pergunta, etc., tem ali uma sintonia, ele olha e fala assim, é essa a babá que eu quero. É essa a babá que eu vou contratar. Ele não vai entrevistar 10 para poder escolher a melhor. Ele vai entrevistando até que ele ache aquela que ele acha que é a babá ideal. E aí sim ele a contrata. E normalmente ele a contrata ao final da entrevista. Ele não vai ligar para referência, ele não vai checar documentação, né, de entrar em sistema.
normalmente ele a contrata ao final da entrevista. Então, se você fizer uma entrevista que a gente chama entrevista nota 10, você chega, apresenta os validadores, você gera toda a confiança para que ele entenda que você tem todas essas características que estão aí nesse quadro, e essa família, ao final dessa conversa, ele te contrata. Fala assim, eu quero você. E aí sim você vai ter que entregar isso tudo que você gerou de confiança para ele. Por quê? Existem profissionais no mercado que elas são boas de entrevista, ou seja, elas têm um bom contato, uma boa conversa, elas são agradáveis à conversa, elas geram uma percepção de que elas têm um bom perfil de comportamento, e aí ela não tem dificuldade de conseguir emprego. Porém, ela consegue o emprego e sai do emprego. Por quê? O comportamento dela ou a entrega daquilo que ela prometeu lá na entrevista, ela não consegue cumprir. E aí a família vai ver que às vezes ela se enganou na entrevista, porque aquela pessoa ela não é tão comprometida quanto ela aparentou, ela não é tão carinhosa quanto aparentou, ela não é tão dedicada quanto aparentou, ela não tem as noções de prevenção de acidentes, porque a criança acidentou, ou aconteceu um acidente, ela não sabia como agir, ou ela não sabe como resolver a cólica do bebê, ou ela não tem noção da higiene, de como dar um banho corretamente, ou seja, na hora da entrega, a pessoa ela não consegue entregar. E aí ela consegue o emprego, passa na entrevista, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, e é dispensada. Isso quer dizer o quê? Ela falta a ela desenvolver competências. Por quê? Se a babá, tirando as exceções, né, se a babá ela é boa, a família não a dispensa. Então, quando eles falam assim, a babá antiga está voltando, eu vou ficar sem babá, eu não vou precisar mais, eu mesmo vou cuidar, vou pôr na escola integral. Normalmente é uma desculpa para quando o seu comportamento não está mais adequado ou para quando a sua dedicação, a sua disponibilidade não corresponde com a expectativa deles. E aí sim essa babá perde o emprego. E existem pessoas que são boas profissionais, que têm todas essas características, pode ter ou não trabalhado na área, mas que tem todas essas características atrás, todas essas competências já automaticamente desenvolvidas, mas que não são boas de entrevistas. Elas não sabem passar na entrevista, elas respondem coisas erradas, elas queimam a entrevista logo no começo, então elas têm uma dificuldade maior de se colocar no mercado. Existem aquelas que trabalharam por muito tempo, mas que ficaram ultrapassadas. Igual um celular, vocês já notaram que às vezes tem celular que antigamente era muito bom, e passa 2, 3 anos ele fica ultrapassado, ele não consegue mais rodar os programas atuais, ou ele não performa mais, ele começa a travar. Com um profissional é a mesma coisa, o profissional ele tem que estar sempre evoluindo, ele tem que estar sempre se desenvolvendo, porque senão ele começa a travar, ele começa a ficar ultrapassado. E o que a gente faz com o celular quando ele fica ultrapassado? Você compra um novo e doa o antigo, põe para a criança brincar, você joga fora, você tenta vender, né? Com o profissional é a mesma coisa. Assim que a família entende que aquele profissional ele ficou ultrapassado, ele vai ao mercado e busca um novo. E aí ele encosta aquela profissional que perdeu performance, aquela profissional que não está mais performando adequadamente, ou aquela profissional que não tem mais as características que o mercado julga como sendo positivas. Então, essas são as características que as famílias buscam. E aí eu preparei um segundo material, que é um slidezinho, onde a gente mostra para vocês o que as famílias não gostam, aquilo que as famílias não aprovam, aquilo que causa reprovação, que causa a paralisação da entrevista. Então, por exemplo, aquelas babás que não gostam de criança, aquelas babás que ignoram a criança. Então, às vezes, a pessoa vai fazer a entrevista, ela ignora a criança que chega ali próximo a ela. Aquelas pessoas que acham que criança tem que brincar somente com criança, que a babá está ali somente para supervisionar. Então, esse é um perfil que normalmente ele não é mais buscado. Aquelas profissionais que reclamam demais, aquelas profissionais reclamonas que vivem, meu último emprego era assim, assim, assado. Na última casa que eu trabalhei é assim, assim, assado. Então, aquela que reclama muito sobre tudo. A criança que eu olhei, ela era muito difícil, ela fazia.
e tarará. Eu trabalhei numa casa que tinha uma outra funcionária lá que era muito difícil, então aquela pessoa reclamou, né? Ninguém quer. Aquela pessoa impaciente, né? Que não tem paciência de esperar. Então, você deixa ela esperando, aguardando um pouquinho, ela já está ali impaciente, tamborilando, nervosa, né? Resmungando. Aquela pessoa inflexível que nunca pode ceder, que nunca pode ajudar, que nunca pode fazer nada, que deu o horário dela, passa um minuto, ela já está é, saindo, né, aquela uma interrupção. Aquela profissional que ela é impaciente, né? Que ela não consegue aguardar, que ela não consegue ter a percepção do que ela pode ou não pode fazer, aquela que não pode esperar um pouquinho a entrevista. Então, aquela família, ela percebe, né, que essa profissional ela é impaciente, ela não quer contratar. Aquela profissional inflexível que nunca pode ajudar, que nunca pode ah, ajudar de alguma forma, né? Às vezes acontece alguma eventualidade que é necessário que a babá ela tenha uma flexibilidade. Aquela duas caras que ela, ao mesmo tempo que ela está elogiando, ela está falando mal. A fofoqueira, aquela pessoa que usa muito o celular, aquela que não brinca com criança, aquela pessoa sem noção das roupas que ela deve se vestir, então que ela não sabe qual a roupa que ela vai para a entrevista ou não e qual roupa que ela trabalha, se pode ou não usar short, se pode trabalhar de saia, se pode usar camiseta, se pode usar boné. Aquela pessoa que ela não tem pontualidade, então aquela que se atrasa, aquela pessoa que falta no emprego, aquela pessoa descuidada com a aparência, desorganizada, aquela pessoa sem autonomia, aquela pessoa que ela não é prestativa, né? Ou seja, ela é imprestável, ela não pode ajudar, ela não pode compartilhar, ela não pode auxiliar a outra pessoa, então ela vê que a outra está passando aperto, fala assim, isso não é tarefa minha. Então, isso são características que as famílias não buscam, então que é necessário que a profissional ela desenvolva é, características opostas a essa, que ela desenvolva habilidades opostas a essa e que absorva competências que neutralizem esse tipo de característica, né? Que a gente consiga, que ela consiga realmente uma evolução profissional dentro disso que a família está procurando. Vamos voltar aqui ao nosso slide, né? Então, basicamente, isso que as famílias buscam e isso que as famílias não buscam, né? Durante o processo de entrevista e durante o dia a dia ali com a família também. E aí você deve estar se perguntando, você fala assim, nessa altura, né, do nosso treinamento, você já deve estar se perguntando, fala assim, nossa, como que eu vou saber disso tudo? Mas calma, nós ainda temos muito conteúdo gratuito a ser compartilhado para ajudar você a ser uma babá de bolso cheio. O que nós estamos passando é só uma pontinha do nosso treinamento Babá Profissional Lar Feliz, que é um treinamento de 30 horas, onde a gente aborda os temas como perfil de comportamento, postura e ética profissional, relacionamento interpessoal, prevenção de acidentes e primeiros socorros, nutrição infantil, os estímulos adequados a cada faixa etária, brincadeiras para o desenvolvimento psicomotor, cuidados com recém-nascido, entre outros, que é a nossa formação completa, com inclusive um certificado de conclusão, exercícios virtuais para você fazer, né, tanto pelo computador quanto pelo celular. Essa nossa formação Babá Profissional, ela é um curso tão gostoso de fazer que nós temos hoje mais de 95% de avaliação positiva das nossas alunas e uma altíssima taxa de recolocação no mercado de trabalho. Tamanha mudança que essa formação completa realiza em nossas alunas. Né? Nossos resultados falam por si.
Hoje, cerca de 70% das nossas alunas, elas vêm por indicação de antigas alunas. E aqui eu quero aproveitar, inclusive, para responder a pergunta de uma das nossas alunas, a Juliana Lopes. Que a Juliana, ela nos perguntou o seguinte, bom, mas eu já sou babá, eu já tenho na minha carteira o registro como babá. Esse conhecimento que eu estou vendo nesse curso aqui, online gratuito, ele vai me ajudar? E a resposta, basicamente, é sim, Juliana. Vai te ajudar, com certeza. Esse treinamento, ele tem ele é voltado, né, para a parte de entrevista e seleção, ou seja, ele é voltado para te ajudar a passar na entrevista. Então, na primeira aula, a gente viu os tipos de vagas, as características dessa vaga, o que o empregador busca para que você saiba qual tipo de vaga você deve buscar e qual tipo de vaga você deve ignorar, né? Não tentar concorrer, porque às vezes o perfil não vai ser o seu. Nós vimos também as características que as famílias buscam. Então, com isso, isso vai te moldar a saber em qual vaga que você concorre, qual vaga que você não concorre, a fazer uma autoavaliação de quais competências você tem que desenvolver, quais competências que você já possui. Então, para você que já tem registro na carteira, esse treinamento ele é fundamental, principalmente se você estiver desempregada, precisando de uma recolocação. Isso quer dizer que você tem alguma coisa a aprender. E, principalmente, se você também já estiver trabalhando e estiver buscando uma renda extra. Por quê? Você consegue buscar uma segunda renda como folguista ou como babysitter utilizando isso tudo. E uma coisa que é muito importante, por exemplo, eu sou uma boa babá, eu sou cuidadosa, eu tenho técnicas, eu tenho curso, eu sou carinhosa, eu sei brincar, eu sei desenvolver, eu tenho primeiros socorros, eu tenho noção sobre nutrição, as minhas referências são todas boas, etc. Isso é tudo muito bom, mas para quando você já está trabalhando, né? Porque na entrevista, se você não transparecer isso para a família, você acaba ficando com dificuldade de recolocação. Então, é muito importante tanto que eu seja quanto que eu pareça. Então, eu tenho que transparecer para aquela família, ela tem que me enxergar com aquelas características que eu, de fato, consigo apresentar. E se eu não tenho todas essas características que a gente viu por aqui, e aí eu aprendo a passar na entrevista, porque passar na entrevista é fácil, é rápido, é direto, né? É uma coisa que você não faz um teste. Então, se eu aprendo a passar na entrevista, e aí eu passo na entrevista, a pessoa me vê como calma, como comprometida, etc. Quando eu começo a trabalhar, eu tenho que entregar. Aí eu tenho que saber como me comportar. Eu tenho que saber se eu pego uma criança que tem dificuldade para se alimentar, que come só bobeira, ou que tem um paladar muito rudimentar, ele come só poucas coisas, ele rejeita muitas coisas, eu tenho que ter noção de como que eu vou inserir. Eu tenho que saber como que eu desenvolvo, porque ali sim a família vai me avaliar no dia a dia, né? E você vai fazer aquele contrato de experiência de 3 meses, etc. Então, a resposta é sim. Esse treinamento ele te ajuda porque, entendendo que você está desempregada, você realmente precisa de ajuda ou de um facilitador para conseguir passar na entrevista. E também para se autoconhecer, porque através desse treinamento você vai conhecer quais são suas habilidades, quais são as suas características, quais competências você tem que desenvolver e quais você já possui, né? Quais habilidades você já nasceu com elas. Então, sim, a resposta é sim. Esse treinamento também ajuda você a se recolocar no mercado, né? Então, realmente é uma condição que facilita bastante quando você já sabe o que fazer. Bom, nós já estamos chegando à metade do nosso curso, né? Estamos chegando já ao final dessa segunda aula, nós estamos chegando aí à metade do nosso curso. Ainda tem muito conteúdo para vir por aí, então na próxima aula nós vamos falar sobre onde procurar emprego, como ativar a sua lista quente, que é a maneira mais fácil de conseguir um emprego com babá, como se destacar em meio a tantas candidatas que estão disponíveis no mercado, principalmente no momento atual,
né? Então, nós vamos abordar de uma forma muito prática e direta ao ponto como você conseguirá se posicionar onde as famílias estão procurando as candidatas, né? E como se destacar frente às outras candidatas concorrentes que estão no mercado. Então, já no início da próxima aula, nós iremos ajudar você a montar um currículo funcional que valorize as suas experiências e características para que você possa já iniciar a sua busca por uma recolocação, né? Então, já bem no iniciozinho da próxima aula, do nosso terceiro módulo, a gente já vai te auxiliar a montar esse currículo profissional que vai valorizar as suas características, o seu perfil de comportamento, aquelas coisas que você sabe que você tem como positiva, né? Se você gostou dessa aula, eu peço que você deixe o seu comentário, que você pode colocar as suas dúvidas, aqui embaixo você tem essa possibilidade, porque nós vamos usar essas dúvidas para produzir o conteúdo extra que nós vamos enviar para você no seu e-mail e no nosso canal do Telegram. E também para responder no nosso encontro ao vivo e online, que vai acontecer na data que você vai conseguir visualizar aqui embaixo, né, no nosso módulo Encontro ao Vivo, onde a gente vai conseguir responder e tirar todas as suas dúvidas quanto ao curso, e vamos também te orientar quanto a como passar numa entrevista de seleção de uma maneira rápida e direta, né? Então, coloque aqui as suas dúvidas, deixe aqui as suas dúvidas para que a gente possa montar essa aula com muito carinho, e verifique se você tem dúvidas de quando vai ser essa aula ao vivo e online. Eu quero que você olhe aqui embaixo no nosso módulo, né, do nosso encontro ao vivo e online, tem a data e o horário que ela vai acontecer, para você colocar na sua agenda, para você ter essa noção. Então, portanto, eu preciso que você participe, que você mande as suas dúvidas, que você se comprometa, né, a participar dessas aulas, porque ela vai realmente te ajudar bastante. E se você ainda não recebeu o nosso prêmio, né, o nosso presentinho, eu preciso que você olhe no seu e-mail, que você verifique, né, se você recebeu o e-mail, porque lá a gente vai mandar, a gente já disponibilizou no nosso canal do Telegram o modelo do currículo direto ao ponto, né, que é um currículo bem voltado ali para a nossa próxima aula, e também a lista dos documentos que são ali necessários para que você consiga participar de uma boa entrevista de seleção, tá bom? Eu tenho mais alguns recados aqui para passar, deixa eu ver aqui os slides. Então, se você não encontrou o seu presente ainda, não tem problema, você vai enviar um e-mail para alexandre@agencialarfeliz.com.br e nós vamos te encaminhar o nosso link para o nosso grupo do Telegram, tá? Bom, nessa aula aqui, nós vimos o que as famílias... Deixa eu só reposicionar aqui, porque saiu um pouquinho da pauta aqui do nosso treinamento. Então, você vai ficar atento ao seu e-mail, né? Que lá que você vai receber a notificação sobre as próximas aulas e sobre o nosso encontro ao vivo e online. Então, se você gostou dessa aula, você vai deixar o seu comentário, né? Para a gente produzir esse conteúdo que a gente vai entregar para você. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui para a gente finalizar. Nesta aula, nós vimos o perfil de comportamento que as famílias estão buscando e quais as habilidades e competências que você deve desenvolver para ser uma babá do bolso cheio. Como que você vai garantir que você não vai esquecer nenhum dos detalhes aprendidos aqui nessa aula? Você vai fazer os nossos exercícios de fixação. Então, no final desse módulo, dentro do nosso programinha, né, de aula onde você está assistindo, você vai ter um link que você vai para um formulário digital onde você vai responder, são poucas perguntas, só para a gente entender o nível de conhecimento que você está aprendendo e para que você fixe também esse conhecimento, né, para que você possa interagir, para que a gente possa entender também o nível de aprendizado que você está tendo. Então, é bem fácil, é bem tranquilo. E também para que a gente tenha um feedback seu de como você está tirando proveito daquilo que nós estamos ensinando, né?
O nosso último lembrete, só repassando, nós vamos ter a nossa aula especial, um encontro ao vivo. Se você quer saber a data e o horário, é só olhar aqui embaixo. Então, você vai no módulo seguinte, que é o módulo Encontro ao Vivo. Lá tem a data e o horário da nossa aula. Então, você se programa, não perde essa aula. Essa aula vai ser fenomenal. Nós vamos responder, assim, várias dúvidas. Vamos poder tirar a sua dúvida, às vezes, ao vivo e online. Então, vai ser um encontro fantástico. Nós já estamos aí passando as 800 alunas. Vai ser, assim, uma aula que vai realmente fechar com chave de ouro todo o conhecimento que a gente quer passar gratuitamente para você. Porque a gente quer, dentro daquela corrente do bem nunca para, auxiliar quem está precisando, quem está procurando emprego, a realmente conseguir sair da situação atual e conseguir um bom emprego e ajudar também uma outra família a ter uma boa babá. Então, esse é o nosso objetivo, né? Promover mudança na vida das pessoas. Então, nosso treinamento está acabando aqui. Um grande abraço para você, Alexandre Rocha. Foi um prazer para nós poder te ajudar a se tornar uma babá do bolso cheio. Tá certo? Então, uma boa noite e até a próxima aula. Fica com Deus.